Bom dia, meus amados do Facebook e meus amados do YouTube, porque nós estamos juntos e misturados. Meus amados, chegou o momento de nós saciarmos com essa palavra, uma palavra que nos engrandece espiritualmente, uma palavra que nos mostra quem é o nosso Deus de fato e de verdade, e aonde nós estamos sentados na palma da mão do Pai. E a cada dia, a cada domingo, a cada quarta-feira que nós se reunimos aqui para ouvir esta palavra, é um degrau que nós sobe dessa escada da graça, né? A graça que nos leva a Deus, a graça que nos leva a viver com Deus, porque essa graça é uma escada. E eu, assim como você que está aí do outro lado dessa tela, eu estou aprendendo com você, estou aprendendo, nós estamos aprendendo juntos. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, até porque a minha escolaridade não permite isto, eu só tenho a primeira série. Então, o que nós vamos aprender é do Espírito Santo, e para isso não precisa ter faculdade, todas essas coisas aí. Então, meus amados, você é um convidado para ir no seu sofá, ou talvez na sua cama ainda, ouvir esta palavra, participar desta palavra, aprendemos juntos esta palavra. E cada dia que nós passamos juntos é um degrau da graça, até um dia nós vemos o Pai face a face. Essa graça que vai nos permitir vermos o Pai face a face. Então, meus amados, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nessa página no YouTube, Ed do Teclado, e assim também como no meu canal lá no YouTube, Ed em Nova Aliança. Se inscreva lá neste canal, dê um like nesse canal para que você assine o sininho, para que assim que eu postar outro vídeo, você seja notificado. Meus amados, compartilhe, porque foi assim que eu cheguei a esse conhecimento da graça, através de um vídeo de um pregador da graça. Amém? Então, quando você compartilha um vídeo desse, você está evangelizando, assim como nós fazíamos. Se você frequentou a igreja ou frequenta ainda, fazia e faz de rua e de porta em porta. É assim que se evangeliza, porque a igreja de Cristo, ela não é mais física neste momento. Eu estou aqui em São Paulo, você está em qualquer estado do Brasil, e outras pessoas também de outros países, porque eu tenho milhares de pessoas inscritas na minha página por todas essas nações do mundo, né? Então, meus amados, sejam bem-vindos. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus. Eu não falei o título ainda, o tema que nós vamos estudar hoje, né? O tema que nós vamos estudar hoje é a purificação dos pecados. É nas águas ou em Cristo? Vou repetir. A purificação dos pecados é nas águas ou é em Cristo? Então esse é o tema do nosso estudo. Meus amados, e eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus, para você acompanhar junto comigo, porque se eu estivesse aqui ensinando, eu não ia pedir para você abrir a Bíblia, eu mesmo ia ensinar você, né? Mas eu não estou aqui para ensinar ninguém, eu estou aqui para aprender junto com vocês. E para aprender junto com vocês, eu peço para você abrir a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus, no capítulo 1, do versículo do 1 ao 5, e diz assim: havendo Deus outra hora, não, meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Esse livro foi escrito em 68. Esse livro foi escrito em 68, né? Lá pelo meado de 68, talvez no fim de 67.
não foi escrito nessa madrugada. Isso aqui não é um jornal para ser escrito essa madrugada, nem receita da Ana Maria Braga. Então, meus amados, isso aqui foi escrito em 68. E em 68, Paulo, que nós cremos que foi Paulo que escreveu essa carta, porque não tem nome de autor da carta, mas pelo seu conteúdo. Porque o cristão que é cristão, ele não conhece o livro pela classificação de Gênesis a Hebreu. Ele conhece o livro pelo seu conteúdo, pelo que está escrito. Então, pelo que está escrito, nós cremos que foi Paulo que escreveu. E Paulo está dizendo assim no primeiro versículo, né? Em 68, não foi hoje, não foi essa madrugada. Havendo Deus outra hora já, Paulo em 68, já se referindo em outra hora mais atrás. Outra hora, falado muitas vezes. E muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, meus amados, eu vou lembrar para você que talvez não se lembre, Deus falava muitas vezes de tantas as maneiras aos pais pelos profetas, que ele chegou a falar até pela jumenta a um profeta, um falso profeta, mas falou. Então, naquela época, Deus usava o homem, os profetas, para falar com o povo, né? Deus falava pela boca do profeta, de muitas maneiras. Versículo 2, nestes últimos dias, olha, em 68, meus amados, preste atenção para você não ficar comendo angu com caroço por aí. Em 68, Paulo falando aos hebreus que nestes últimos dias, então em 68, Paulo já vivia os últimos dias. E o que é que se prega dentro da igreja? Nós estamos já nos últimos dias, né? Bem que está escrito no Apocalipse, estamos vivendo os últimos dias. Mas Paulo aqui, e ele se refere aonde para falar isso que nós estamos vivendo nos últimos dias, o Apocalipse, nós estamos vendo nos últimos dias. Não, daqui, das cartas de Paulo. Paulo está escrevendo isso aqui em 68, mas não está escrevendo nessa madrugada. Paulo não escreveu isso aqui nessa madrugada. Ele escreveu isso aqui em 68. Em 68, eles, não nós, eles já estavam vivendo os últimos dias. Os últimos dias. O problema é que os crentes esperam esse mundo, os últimos dias que esse mundo vai acabar. E Paulo está se referindo aqui ao século que eles viviam. Do século ou do como é que chama? Tem 70 anos, a geração. Porque é dessas datas que a Bíblia, o Velho Testamento se referia. E o Novo também. Seria o fim daquele século ou da geração, como Jesus falou. Da geração que voltaria naquela geração. Mas se ele tivesse falado que voltaria ainda no século, ainda estava dentro do que estava escrito, porque antes era o século, no singular, no século, fim do século. E mais Jesus falou, já no final dos dias, dos últimos dias que ele passou na terra, ele falou da geração, que ele voltaria naquela geração. E Paulo, se referindo a essas coisas, está aqui, ó, nestes últimos dias, isso é importante que você aprenda isto, né? Paulo falando isso aqui lá pelo ano 68, nestes últimos dias, nos falou, por quê? Pelo profeta Barabachura,
Falou por quem? Está escrito o que na sua Bíblia aí? Falou pelo Filho. Nestes últimos dias, falou pelo Filho. E cadê o Filho? As palavras dele aqui que nós estamos lendo aqui. Essas palavras foram recebidas lá no terceiro céu. Na mente de Paulo. Cristo imprimiu isso na mente de Paulo. E Paulo voltou e pôs no papel. Então, meus amados, é necessário que nós lemos a Bíblia no tempo dela. Para quem? Respeitando ponto, respeitando vírgula, respeitando o endereço, respeitando o destinatário, respeitando cultura, respeitando tudo. E Paulo falando nos últimos dias, em 68, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu. Ele não constituiu o profeta Barabachura, constituiu o Filho, apesar que era um profeta também, mas era o último. Era filho e profeta. Nesses últimos dias, constituiu herdeiro de todas as coisas. Herdeiro de todas as coisas. Pelo qual também fez o universo. Pelo qual também fez o universo. Versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra. Pela palavra. Então, meus amados, é só questão de raciocínio, né? Se Deus, nos últimos dias de Paulo, até já nos últimos dias, eles já estavam vivendo os últimos dias. Se Deus não tivesse falado pelo Filho, não tivesse constituído o profeta, o próprio Filho, e essa palavra seria uma mentira aqui, né? A palavra não estava sendo sustentada, essa palavra não podia estar sendo sustentada, né? Não podia estar sendo sustentada se ele não voltou no ano 70. Essa palavra não podia estar sustentada se existisse de fato e de verdade profetas por aí, como nós vemos aí, cada esquina tem um profeta. Então essa palavra não podia estar sendo sustentada, porque era uma mentira. Mas não é que a palavra é mentirosa. O problema é os cães aí fora. E é esta palavra que eu trago hoje para você, uma palavra para você se salvar. Se salvar o quê? Para ir para o paraíso? Não, porque de lá você já veio. E para lá você vai voltar. É se salvar desses cães que querem se passar por pastor, querem se passar por profeta, querem se passar por intercessor seu entre você e Deus. É dessa salvação que eu quero trazer para você hoje, né? Todas as coisas pela palavra do seu poder. Do seu poder. Depois, aí presta atenção, depois de ter feito, ele não está fazendo mais hoje, ele já fez. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. E essa palavra, direita da majestade, essa palavra do grego, ela quer dizer, não é direita nem esquerda, porque Deus ele é espírito. Não tem direita, não tem esquerda. Isso aqui é no seu trono de poder. Ele voltou depois de purificar todos os pecados. Ele voltou e sentou no seu trono de poder, porque ele tinha deixado o seu trono de poder para vir a essa terra fazer as pazes entre os judeus e os gentios. Ele tinha deixado o seu trono para vir à terra. Chegando nessa terra, ele arrumou um corpo, né, que era Jesus de Nazaré, se fez carne e
tinha que resolver essa paz, tinha que fazer essa paz entre os judeus e os gentios. Foi à cruz, fez as pazes, foi à cruz e voltou ao seu trono de poder. Não existe direita, não existe esquerda. Essa palavra do grego quer dizer trono de poder, da majestade. Né? A direita da majestade, o seu trono de majestade, voltou ao trono de majestade. O problema é que a palavra, ela está traduzida tendenciosamente. Por isso que eu sempre falo para as pessoas, temos que ler a Bíblia com os olhos espirituais e com a mente espirituais. Olhos de Cristo e mente de Cristo. Ou senão nós vamos cair nas traduções tendenciosas que foi feita por Jerônimo e depois por João Ferreira de Almeida. Se nós não tivermos esses olhos espirituais, essa mente espirituais, nós vamos estar caindo sempre aqui. Pode ser o maior professor. Quanto mais estudado, mais cai nessas traduções enganosas aqui, tendenciosas. Né? Majestade nas alturas, versículo 4. Versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 5. Pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho? Qual anjo que Deus fez? Tu és meu filho. Pois a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho? Eu hoje te entreguei, eu hoje te gerei, né? Hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Então, meus amados, são essas coisas que, se nós não tivermos uma mente de Cristo, uns olhos de Cristo, nós nunca vamos se salvar desses cães, porque eles querem ser intercessor seu de qualquer maneira, a qualquer preço. Eles vão querendo ser intercessor seu. E se você não sabe ler a Bíblia no seu tempo, você se torna réu desses cães gulosos, com o nome de pastor, nome de bispo, nome de apóstolos. Tudo isso aí, meus amados. Nós viramos presa desses cães gulosos. Meus amados, eu vou pedir, aqui em Hebreus mesmo, vá lá no capítulo 9. Nós estamos no capítulo 1, lá no capítulo 9. O capítulo 9, do versículo 18 ao 22. Versículo 18. Hoje é aquele dia que eu prego pregando, usando a Bíblia, e volto a pregar numa música, né? Cantando, volto a pregar cantando. Versículo 18. Pelo que nem a primeira aliança, se eu explicar uma coisa para você antes, na velha aliança de Moisés, havia dois tipos de purificação, né? O nosso tema hoje é isso aqui, ó, purificação dos pecados. É nas águas ou em Cristo? Na época, na aliança de Moisés, existia dois tipos de purificação. Preste bem atenção. Dois tipos de purificação. Era com sangue. Era com sangue. A outra era com água. A com sangue era purificação. A com água era obrações. Obração. E nós vamos ler o que está escrito aqui.
Para nós ver, nós vamos chegar ao entendimento quem é que está mais certo, mais correto, já que nós estamos, já que é para seguir a lei, quem é que está seguindo a lei mais correto? Os crentes, os evangélicos ou o candomblé? É isso mesmo. Quem é que está mais correto querendo seguir a lei de Moisés? Vamos ver aqui, a palavra vai me mostrar. Nos Hebreus 9, 18 ao 22, versículo 18. Pelo que nem a primeira aliança de Moisés, né? A primeira aliança, foi sancionada sem sangue. Então a primeira aliança, ela não foi sancionada sem sangue. Ela tinha sangue. Foi sancionada com sangue. Mas sangue de quê? De bode, de boi, de novilha. Né? Um sangue que não servia para nada. Então vamos recapitular? Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei e não a graça, não foi segundo a graça, foi segundo a lei, a todo o povo tomou sangue de bezerros, um sangue que não serve para nada. A palavra diz que nunca serviu para nada, nem servirá. Tomou sangue de bezerro e de bodes com água e a lã, tinta de escarlate e ísopo, e espregiu não só o próprio livro, né? O livro da lei, não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Então essa é uma purificação com sangue, coisa que os crentes, seguindo a lei, a própria lei de Moisés, não fazem. Eles querem seguir a lei de Moisés, mas não faz a purificação como Moisés fazia. Então isso nos leva ao esclarecimento, ao entendimento, que os crentes, eles nem seguem a lei de Moisés, nem seguem a lei de Cristo. Estão perdidos. Simplesmente perdidos. Não é eu que estou falando, a palavra está mostrando aqui. Se na lei de Moisés a purificação era com sangue, e eles não fazem isso, então não estão na lei de Moisés, não estão cumprindo a lei de Moisés. E se na nova aliança eles também não cumprem o que o Cristo mandou fazer, também não estão na lei de Cristo, estão simplesmente perdidos, precisam se achar. O povo, né? Também sobre o povo, 20, dizendo: este é o sangue da aliança. Este é o sangue da aliança. E quem é que faz isso hoje, meus amados? Referindo-se à lei de Moisés, quem é que faz isso hoje? Os candomblecistas. É assim que fala? É assim, pois é. Porque eles fazem purificação com sangue. E não com água. Eles fazem com sangue. A igreja, querendo ser conhecedora da palavra, crendo no que está escrito, seguindo a lei de Moisés, mas não faz a purificação com sangue. Este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. 21. Daqui a pouquinho vou mostrar oblações. 21. Igualmente também expeliu com sangue
o tabernáculo. Então todas as coisas, o povo, utensílios, né? Utensílios, o altar ali, tudo era purificado com sangue. E os crentes fazem isso hoje? Não. Faz com água. Não, moço, nós lá nós faz com que suco. Meus amados, aí a coisa ficou pior ainda, né? Expegiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios que os crentes fazem com água ou com azeite. Mas você está lendo aqui, ó, era feito isso aqui com sangue. E quem faz isso hoje? No candomblé. Utensílios do serviço sagrado. 22. Vamos ler até o 22, né? 22. Com efeito, quase todas as coisas, quase tudo, eles purificavam com sangue, né? Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue. Na lei de Moisés. Então, se eu vivo hoje para obedecer à lei de Moisés, é lícito que eu faça isso aqui? Sim. Sim. É lícito que eu faça isso aqui. Se eu não faço isso aqui, se eu vivo a lei de Moisés, se eu pratico a lei de Moisés e eu não faço isso aqui, eu estou quebrando o mandamento. E estou ficando como? Eu estou ficando réu de todos os outros, de 612. Né? Se eu quebro esse mandamento de purificação com sangue, eu estou quebrando a lei de Moisés e ficando réu dos 612, porque era 613. Você está me entendendo? E o crente querendo seguir a lei de Moisés, quebrando tudo que é mandamento que tem por aí. Uns não trabalham no sábado, mas não faz isso. Ficou réu da mesma forma. Está réu. Está transgredindo a lei de Moisés. Vou até ler de novo. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. Não há remissão. Então, meus amados, era necessário, se quer seguir a lei de Moisés, é necessário cumprir a lei de Moisés. Os 613, se não cumpre, você é um transgressor, você é réu, você é um pecador. Então, meus amados, se eu estou praticando a lei de Moisés e não faço isso, você começa a entender por que os crentes se acham pecador. Porque o pecado da velha aliança não era beber um copo de cachaça, é água, viu? Mas não estou contra aqui quem bebe. Segundo a lei de Moisés, o pecado era a transgressão da lei. A transgressão da lei. Esse era o pecado. E se os crentes vivem querendo praticar a lei de Moisés e não faz esse mandamento aqui, o principal dos mandamentos, estão transgredindo a lei de Moisés. Aí você começa a entender por que os crentes do outro lado da cruz, antes da cruz, servindo a lei de Moisés, se acham pecador, porque eles estão transgredindo a lei de Moisés. E lá na frente você vai entender o porquê que ele se acha transgressor. Mais ainda, né? Vai entender mais ainda. Se acha pecador, porque estão transgredindo a lei. Eles praticam a lei de Moisés, mas transgridem a lei de Moisés. Né? E para nós continuar, bem que eu podia ficar falando mais aqui, mas nós temos um tempo. Em Hebreus ainda, no
no capítulo 9, nós estamos no capítulo 9, mas nós estamos lendo do 18 ao 20, volta no versículo 13. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha expegido sobre os contaminados, versículo 14, nós não terminamos no 13 ainda, sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne, tá vendo? Por que os crentes, eles querem purificar a carne com água? A água não purifica. Fazia isso aqui com sangue. Com sangue os crentes não faz. Então, quebraram a lei de Moisés. Então eles querem, aí eles ficam nessa guerra, querendo santificar a carne. Isso aqui era feito para santificar a carne. O que os crentes querem fazer hoje. Santificar a carne. Meus amados, essa carne não tem como ser santificada. Ela já foi feita assim. Essa carne, até porque essa carne ela não vai para o céu. Nem os crentes querem ir com carne e tudo para o céu. Essa carne é pó dessa terra e nessa terra ela vai ficar. Então não precisa ser santificada. Precisa obedecer a Deus através do Espírito que está em nós. Santificação da carne. 14. Muito mais o sangue de Cristo. Se você ler isso aqui, você pôr na Bíblia Viva, ela vai pegar mais pesada. Nós estamos lendo a João Ferreira de Almeida. Só aqui eu só tenho essa física, só tenho essa. Mas quando eu quero ler outras traduções, eu tenho que entrar na internet. Eu tenho um programa aqui, eu tenho um aplicativo aqui que tem todas as Bíblias. Então, quando eu quero ler numa outra versão, eu vou para outro, eu vou no outro aplicativo que tem todas as versões e leio lá, onde eu quero ler. Na Bíblia Viva, isso aqui pega bem mais pesado. Né? Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Se eu ler o versículo todo aqui, se ofereceu, sem mácula se ofereceu a Deus. Purificará. Paulo escrevendo isso aqui no ano 68. A palavra purificará está no futuro, não está no pretérito presente. Presta atenção, meus amados. A palavra purificará está no futuro, mesmo que Jesus já tinha ido à cruz, mas faltava o quê? A volta. A volta que aconteceu quando? No ano 70. Então hoje, todos nós, Cristo não purifica mais ninguém. Todos nós já estamos purificados. Porque esse processo aqui foi feito de uma vez por todas. Então nós hoje já nascemos purificados. Quem nasce hoje já nasce purificado. Não tem esse negócio de ir para a piscina, não tem esse negócio de sangue, não tem nada. Hoje já estamos purificados. É igual o batismo, né? Que os crentes diz que se convertem. Eu vou me batizar, Não tem mais batismo, não tem mais. Não existe mais batismo. Qualquer hora eu quero apresentar para vocês aqui um estudo mais profundo. Não existe mais batismo. Não existe mais. O batismo foi um só. Para quê? Para o que nós estamos lendo aqui, ó. Purificação do pecado. Já foi feito isso. Para que batismo mais? Se o batismo era para purificar pecado. E já foi feito. Você está me entendendo?
Por isso que eu falei no princípio, ó, essa graça, cada dia, cada quarta, cada domingo, é um degrau que nós estamos subindo. Eu estou incluído no meio, nós estamos subindo. Até chegarmos ao Pai, para nós ver de face a face, como Ele é. Então depois eu falo sobre, numa outra pregação, eu falo mais sobre esse batismo que não existe mais. Batismo não existe mais, batismo. Nem com água, nem com sangue, nada. Por quê? Já foi feito de uma vez por todas, para purificar os pecados. Então, só um efeito de exemplo. Por exemplo, minha mãe, ela já nasceu purificada, me teve purificado. Ao contrário de Davi. Porque Davi falou que Deus, minha mãe me concebeu em pecado. É lógico, ela estava na lei, desgramado. Estava na lei. Estava transgredindo a lei. Então ela teve Davi no pecado. Bem, esquece essa parte aí. Vamos continuar aqui. Pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará. Então, ele estava esperando a volta dele. A nossa consciência. Então, se você não tem consciência que você já foi purificado, a consciência vai dizer o quê? Você é um pecador. Você é um miserável. Você é um pó da terra. Você é um Zé Ninguém. É isso que a consciência vai te falar. Por quê? Porque ela está lá do outro lado antes da cruz. Então, se ela está lá no outro lado da cruz, a consciência não estava, ela tinha pecado. A consciência é que ela tinha pecado. Né? Porque as pregações que se faziam na época, até o próprio Jesus de Nazaré, é que eles eram um pecador. Ele era transgressor da lei. Você está me entendendo? Consciência de obras mortais, obras que não existem mais, obras mortais, para servirmos ao Deus vivo. Então nós temos que purificar a nossa mente, não é a carne, é a mente, para que nós sirva ao Deus vivo, com a mente purificada, com a mente dizendo: você está purificado. Você foi purificado, você está purificado. Você pode servir ao Deus vivo com a mente espiritual. Aí o cara estuda 5 anos de teologia para enganar a igreja, não lê a Bíblia como ela é. 15. Vamos ler até o 15. 15. Por isso mesmo, ele é o mediador. Foi, né? Foi, não é mais, foi. Por isso mesmo, por isso nós temos que analisar a palavra, ver o tempo da escrita. Nessa escrita ele é o mediador, que ele estava no reinado dele, que Jesus estava no reinado dele, ainda estava no reinado de mediação. Mas depois do ano 70, ele voltou ao seu trono de poder, depois de ter purificado, depois de ter feito tudo. E é o mediador da nova aliança. E a velha? A velha esquece. Se eu tenho uma roupa nova, por que é que eu vou usar a velha? De uma nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, da lei, do qual os crentes faz hoje ainda, né? As transgressões da lei. E quando se fala nessas transgressões, nós temos uma seita aí, em primeiro lugar, que transgrida, ela tira em primeiro lugar a igreja adventista. Ela tira em primeiro lugar nessas transgressões. Tira em primeiro lugar. Transgressões que havia sobre a primeira aliança. Então,
os nossos irmãos adventistas não querem trabalhar no sábado. Se não trabalhar no sábado, por conta que está na lei. Está escrito, para não trabalhar no sábado. E os outros 612, será que eles cumprem? Aí piora mais ainda, né? A primeira aliança, recebam, né? Receba, não vai receber, receba já aqui em 68, receba a promessa da eterna aliança, aqueles que têm sido chamados, aqueles, olha a palavra, aqueles que têm sido chamados. Então, se eu estou, meus amados, é só questão de raciocínio. Se eu estou praticando a lei, eu tive algum chamado para a nova aliança? Não tive. Então, se eu não tive um chamado para ir para a nova aliança, fiquei aonde? Meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Se eu não tenho chamado para ir para a nova aliança, eu fiquei aonde? Fiquei na velha. Na velha, o que tinha na velha? Pecado e transgressão. Você começa a entender porque que os crentes em geral hoje se acham pecador. E para nós continuar, aí no mesmo capítulo 9, nós lemos o capítulo 9, né? No capítulo 10, o capítulo 10 de Hebreus, do 11 ao 13, versículo 11. Ora, todo sacerdote se apresenta, você vê, quando Paulo está escrevendo 68 com a velha lei de pé ainda, né? Tinha templo, tinha tudo, tinha consagração, tinha orações, tinha purificações, tinha dízimo, tinha jejum, aí tinha obra, tinha essas obras, então tinha obra de sacerdotes, tinha que ter um sacerdote. Então se eu estou do outro lado, se eu me acho, a minha mente me leva eu para o outro lado da cruz, então a minha mente vai dizer, ó, tu precisa de um sacerdote, tu precisa de um apóstolo, tu precisa de um pastor, tu precisa de um bispo. Mas quando a minha mente me traz para o lado de cá da cruz, ela diz, ó, tu não precisa de nada. O teu pastor é Cristo, o teu sacerdote é Cristo, o teu apóstolo é Cristo. Você não precisa de mais nada. Você não precisa desses cães enganador. Salafrário. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, estava na lei, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecado. Nunca jamais. Versículo 12. Versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre. Então, o batismo foi na cruz. Para quem? Para aquele povo da cruz para trás, que tinha pecado. Então, esses pecados precisavam ser removidos. Da cruz para cá, todos que nasceram da cruz para cá não tinha mais pecado. E como é que o pastor hoje você é um pecador, você precisa fazer um jejum? Meus amados, me ajuda aí. Tendo oferecido para sempre um único sacrifício. Então, meus amados, só questão de raciocínio, me ajude aí. Se eu tenho pecado, o que é que vai ter que ser necessário? Matar o homem de novo. E não é por isso que esse povo anda dizendo, Jesus volta, Jesus está voltando, nós vamos te matar de novo, mas o nosso pecado vai ser purificado, porque nós vamos te matar de novo, volta, desce daí. É só questão de raciocínio.
sempre no único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra, trono de poder. Espírito não tem direito, não tem esquerda. Deus, ele é espírito. Espírito não é político que tem o direito e tem esquerda. Não. A palavra do grego aqui quer dizer trono de poder. Destra de Deus, trono de Deus, aguardando daí em diante, então ele estava aguardando, daí em diante, até que os seus inimigos seja posto por estrado de seus pés. Porque 14 não está aqui na minha legenda, não vou ler esse 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou, ou o pastor vai ter que jogar água de novo em mim para ser aperfeiçoado? Aperfeiçoou, eu vou ter que beber um copo de suco para ser aperfeiçoado. Aperfeiçoou, vou ter que comer um pedaço de pão para ser aperfeiçoado. A palavra está dizendo aqui que aperfeiçoou. Então, se aperfeiçoou, pastor, por que vocês fazem isso com a igreja? Por quê? Responda aí, pastor. Por que vocês fazem isso com a igreja? Fazendo a igreja transgredir, ser uma transgressora, não da lei de Moisés mais, mas da própria lei de Cristo. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E para nós continuar, abra sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9 e 10. Versículo 9. Tendo em vista que não se promulga lei para... Presta atenção. Porque o que nós vemos hoje é que o pastor chama um membro de ladrão, chama um membro de pó da terra, chama um membro de transgressor. E o membro ainda bate palma, meu pastorzão. Porque olha o que está escrito aqui, ó. Tendo em vista que não se promulga, não, olha a palavra, você tem que ter um pouco de paciência. Olha a palavra, não se promulga lei, não constitui lei, não se promulga lei para quem é justo. Para quem é justo. Então, se Deus me justificou, para que eu quero lei? Para que serve a lei? Meus amados, me ajuda aí. Eu só tenho a primeira série. Me ajude aí. Se Deus me justificou, para que lei? Se a lei é para injusto. É isso que chama a igreja de todos os dias. E a igreja bate palma, meu pastorzão, meu apostolão, meu sacerdotão. Para quem é justo, né? Não se faz lei para quem é justo. Mas para quem? Para transgressores. É isso que vocês fazem, é isso que o pastor diz que vocês fazem. Que você se prega a lei para vocês, estamos dizendo aqui, seus transgressores. Vocês são transgressores, vocês precisam de lei mesmo, vocês são transgressores. A lei é para julgar quem errou. Para transgressores e rebeldes, olha, chama de transgressor, rebelde, irreverente, tudo isso os pastores chamam com a igreja, e a igreja nem está aí, meu pastorzão, é isso que a igreja, os pastores chamam com a igreja nem está aí, nem percebe. Transgressores, rebelde, porque a lei é para isso, você está me entendendo, você está vendo, você está lendo comigo. Transgressores,
rebelde, irreverente, pecadores, né? Ímpio, profano. O que é profano? A palavra profano quer dizer o quê? Ofender. Ofender a outro. Imacular outra pessoa. É isso que os crentes fazem com Cristo. Profana, imacula, ofende. Isso com os crentes. Profanos, pérfidos, matricidas. Tudo isso aqui os pastores falam com os crentes e os crentes nem estão aí. Bate palma. Matricidas, homicidas. Olha para quem é lei. Se você segue lei, porque você é assim. Que a lei foi feita para isso. Homicidas, ímpio, sodomitas. No versículo 10 já. Ímpio, sodomitas, raptores de homens, mentirosos. Olha, tudo isso o pastor chama com os crentes, porque faz eles praticar a lei. Praticou a lei, você está enquadrado em tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Mentiroso, perjuros, e para todo quanto se opõe à sã doutrina do Evangelho de Cristo. A lei é para isso, para quem se opõe à sã doutrina do Evangelho de Cristo. Você quer mais? Ou tá bom para você? Para mim tá bom. A doutrina de Cristo. Em Timóteo ainda, em 1 Timóteo ainda, no capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6, vou até apressar um pouco, que nosso tempo já está avançado. Capítulo 6, do 4 ao 6. Versículo 4. Do 4 ao 6. Enfatuado, ainda continuando a palavra lá, enfatuado, os pastores dizem para os crentes, vocês são enfatuados, nada entende, por isso que eles falam isso, né? Eles pregam isso para a igreja, porque a igreja nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas. 5. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida, a mente desse povo é pervertida, e privados da verdade, supondo a piedade é fonte de lucro. Na Bíblia Viva, essa frase aqui está dizendo, supondo que o Evangelho é fonte de lucro. Tá bom para você? Para mim tá bom. 6, tem um 6 ainda, né? Versículo 6. De fato, grande fonte de lucro grande fonte de lucro é. Meus amados, você vê esses cães aí, com televisão, com hospital, com empresa, grandes empresas aí. Cada campanha é uma empresa. E a igreja, meu bispo. Fonte de lucro, avião. Nem vou falar mais o resto. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Prega a piedade, a igreja recebe como contentamento. Eles metem a mão no bolso da igreja, enriquece, e a igreja passando fome, batendo palma para esses cães.
Hebreus, volta em Hebreus. Hebreus no capítulo 10. Capítulo 10, versículo 28 e 29. 28. Sem misericórdia. Agora preste atenção. Tudo isso que nós falamos, já lemos segundo a lei. Agora preste atenção se você não segue a graça. Tem um controvérsia. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Né? Uma delas foi Zacarias. A última a ser morto, o profeta Zacarias. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, por isso que os pastores, aqui sendo Paulo, prega para a igreja, dizendo que eles não podem rejeitar a lei de Moisés, né? Seu entendimento a igreja recebe. Mas está dizendo aqui, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora vem o 29. De quanto mais severo castigo, quem rejeitava a lei de Moisés era morto apredejado, segundo a visão de Zacarias, né? Foi morto entre o altar e o templo. Quanto mais castigo, julgai vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou, né? Profanou, a palavra profano quer dizer ofendeu, que vai ter outras palavras aí, que ofendeu, faz tudo que não presta, ignorou, recusou o sangue na aliança, de maior castigo. Se na lei de Moisés apredejava, você imagina na graça. Quem profanar o sangue da aliança, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, olha a palavra, foi santificado. Nós nem escolhemos, nós não, aquele povo lá, né? Nem escolheu se queria, mas Cristo comprou e santificou, selou. Agora vocês têm que me seguir o que eu falei, o que eu falo, não o que Moisés falava. Aí eles seguem o que Moisés, algumas coisas de Moisés falou, profanando a nova aliança. Santificado e ultrajou o Espírito da graça, o Cristo. Ultrajou o Cristo. Deixa eu triplicar, não. E ela só disse, nós não termina hoje. Lá em Colossenses, Colossenses capítulo 1, versículo 24 ao 28, eu vou ler um pouco mais rápido. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo. Olha, uma das profanações aqui. Olha, uma das profanações. A favor do seu corpo. Que é quem? Pedaço de pão? Levanta aí o corpo de Cristo. E o povo levanta o pão. Come agora o corpo de Cristo. A turma come o pão. O corpo aqui, ó, a igreja. Então já é uma das profanações. Que é a igreja. 25. Da qual me tornei ministro deste corpo. Ministro. De acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento da palavra de Deus. 26. O mistério que estiveram oculto dos séculos e das gerações. Então, passou por todo mundo, de Abraão a Pedro,
passou por todos eles, profeta, tudo. Por mais santo que fosse, estava o quê? A graça estava o quê? Oculta. No 26, né? Mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Agora, em 61, agora, todavia, se manifestou, a graça se manifestou aos seus santos, 27, aos quais Deus quis. Não precisou fazer uma campanha, não precisou fazer um culto de libertação. Deus quis. Olha a palavra. Deus quis. Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre quem? Entre os judeus, que os crentes querem ser igual aos judeus, é castiçal, é quipá, é mesa da propiciação, tudo, Páscoa, banho de piscina, jejum, tudo dos judeus eles querem praticar porque querem ser judeu. Teve um aí até que diz que ele é que nem judeu. Mas para quem foi a graça, está dizendo isso aqui? Meus amados, para quem que foi revelado a graça? Para os gentios, não foi para os judeus. Para os gentios, isto é, Cristo aonde? Lá no templo de Salomão? Lá na catedral? Aonde? Cristo aonde, meus amados? Cristo em vós. Cristo em vós. Diga aí, Cristo em mim. Fala aí, Cristo em mim. Cristo em você. Cristo em nós. A esperança da glória. Vamos ler o 28? 28, vamos ler. O qual nos anunciamos. É isso que eu estou fazendo, anunciando. O qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Então é isso que eu estou pretendendo fazer aqui hoje. Apresentar você perfeito a Deus, a Cristo, como Ele fez. Não que eu queira santificar você, eu quero apresentar, né, o que Ele fez com você. E assim você aparecerá na presença de Ele, santificado, justificado, sem mácula, sem pecado nenhum. Colossenses, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Eu vos batizo com água. João, presta atenção, outra profanação que os crentes fazem. Outra profanação. Isso é João Batista, na lei. João Batista veio cumprir a lei. Eu vos batizo com água. Na lei tinha o que? Oblações. Era era dos dois tipos que se fazia na lei. Ou com sangue ou com água. Com sangue como é que chama? Com sangue era purificação, com água era oblações, né? A purificação hoje, só os afro, né? Nossa religião afro, candomblé, essas coisas aí que faz, os crentes não faz. Então estão profanando já também, profanando a lei de Moisés, no caso aqui. E na lei de Cristo aqui, ó, o João Batista, o profeta João Batista, eu vos batizo com água para arrependimentos. Para arrependimentos. João Batista batizava para arrependimento. É lógico. Estava antes da cruz. Então, teria que ser batizado. Para arrependimento. Mas aquele, aí vem a profanação. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. É mais poderoso do que eu, cuja sandália
não sou digno de levar. Ele vos batizará, né? Não tinha sido morto ainda. Ele vos batizará com água também, é isso? É isso que está escrito? Não. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Agora para aí. O tempo está passando, vai ter que passar mesmo. Pode parar. Porque está cheio de pastor aí, de gente aí, de crente aí, dizendo que foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. Essa tradução aqui está na cara, tá escrito, tá estampado na testa, que é uma tradução tendenciosa. Vamos ler para você entender. Com o Espírito Santo e com fogo. Batismo só existe um. Existiu, né? Que ninguém é batizado mais hoje. Com fogo. Porque a palavra, aqui, a palavra certa é o batismo com o Espírito Santo, aquele que mais poderoso que a igreja diz que não chegou ainda, né? Se João Batista está dizendo que vai vir um aí mais poderoso que eu, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo, como está escrito aqui. A igreja diz, continua batizando com água, por quê? O mais poderoso não veio ainda. Estão profanando o sangue da aliança. E a palavra aqui está sendo tendenciosa, porque aqui está dizendo com o Espírito Santo e com fogo. Mas nós vamos ler, você vai ver que a palavra é eu te batismo, ele batiza vocês, vão batizar vocês com o Espírito Santo ou com fogo. Ou seja, ou o cara ia ser batizado quando Jesus fosse batizado, morresse na cruz, quando Jesus fosse crucificado na cruz, todo aquele povo ou ia ser batizado com o Espírito Santo, né? O batismo na água já estava anulado na cruz, o batismo na água estava anulado, e na cruz para cá, ou o camarada ia ser batizado com o Espírito Santo, né? Ou com fogo. Vamos ler para nós entender? Porque isso aqui, João Batista, o profeta, estava se referindo o quê? À vinda de Cristo. Então, o João Batista está se referindo os milhares e milhares e milhares de pessoas que foram queimadas em Jerusalém. Então, ou você era batizado com o Espírito Santo, ou você ia ser queimado em Jerusalém. Por isso a palavra está dizendo. Agora, o tradutor disso aqui, para enganar as pessoas, disse, ou você ia ser batizado com o Espírito Santo, ele te batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas a palavra não é e com fogo. A palavra é o com fogo. 12. A sua pá, né, no verbo, no termo limpar, a sua pá, cadê? A sua pá, ele tem na mão, né? No pretérito limpar, fazer limpeza. Ele tem na mão. Limpará, né? Você vê que a palavra aqui está no pretérito futuro ainda, que Jesus não tinha voltado. Limpará o seu trigo do celeiro, mas mas queimará. Então, você vê que nós estamos na mesma leitura. Na leitura tendenciosa aqui, que os crentes não conseguem entender, na leitura tendenciosa diz que você ia ser batizado com o Espírito Santo ou com fogo, aliás, ia ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, né? E com fogo. Então eles creem nisso na tradução tendenciosa, mas batismo só existe um. Só existiu, aliás, né? Que eu quero, numa outra pregação, eu quero aprofundar mais sobre isso. Só existiu um, não existe mais batismo nenhum. Hoje não existe mais batismo nenhum. Porque o batismo era para arrependimento de pecado, o batismo era para limpeza. Você está entendendo a palavra está dizendo aqui? O batismo era para limpeza, era para perdão de pecado, era para purificação de pecado. Nós não temos pecado. O pecado já foi tirado do mundo, disse João Batista. Os pecados já não existem mais. Então, se não existe pecado, para que batismo? Não existe batismo mais hoje. Você já nasceu limpo, já nasceu purificado, para que batismo? Aí vamos continuar aqui no 12, né? A pá ele tem na mão e limpará, está no futuro, está mostrando a volta dele, né? Limpará
completamente a sua eira, recolherá o seu trigo, recolherá aqueles que iam ser batizados, recolherá o seu trigo, né, batizará com o Espírito Santo aquele que tinha que ser batizado com o Espírito Santo, recolherá o seu trigo no celeiro, né, no reino, mas queimará, aí vem o batismo com fogo aqui, ó, mas queimará a palha. Então o iníquo ia ser queimado, o ímpio ia ser queimado, assim como aconteceu. Foi milhares e milhares de judeus queimados em Jerusalém. Queimará a palha em fogo inextinguível, ou palavra difícil, em fogo inextinguível. Está entendendo? Esse é o batismo com fogo que os crentes recebem. Não tem o entendimento da palavra, aí fica pregando essas asneiras aí. Romanos, abra sua Bíblia em Romanos, nós temos 4 passagens aqui. Vocês tenham paciência que aqui vocês aprendem, aqui vocês estão na escola do Espírito Santo, não é na minha. Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo do 1 ao 6. Então vamos aqui. Ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O que é que você já entendeu aqui nesse versículo? Que mesmo que eles permanecessem em pecado, a graça ia abundar sobre eles da mesma forma. Aqueles que ia ser batizados com o Espírito Santo, ia ser batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Mas que a graça ia alcançar, ia. Né? Que diremos, pois, mas não é bem assim que nós temos que fazer. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Mais abundante? 2. De modo nenhum, diz Paulo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Você vê que Paulo está incluído na palavra aqui, ó. Quer ver? Que ano foi que Paulo escreveu isso aqui? No ano 56, Paulo está se incluindo aqui na palavra, né? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos, que na cruz eles foram mortos, né? Que eles que viviam foram mortos nos pecados, foram mortos na cruz. Então, se na cruz eles já foram mortos, não podia ter pecado mesmo. Para quem entendia, os pecados tinham acabado ali na cruz. Tudo tinha acabado ali na cruz, mas para quem entendia, como eles não entenderam, continuou tudo como nada tivesse acontecido. Morremos. 3. Ou porventura ignorais que todos nós, você vê que ele está no meio da palavra aqui, ó. Todos nós que fomos batizados, no passado, a palavra já passou do pretérito passado, fomos batizados em Cristo. Em Cristo. Então eles tinham pecado por causa das transgressões da lei, né? Então eles precisavam do batismo. Em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte. Você está me entendendo? Fomos batizados na sua morte. Então, se eu me considero que eu não sou batizado, eu preciso de ser batizado, preciso o quê, meu amado? Me ajuda aí. Que ele volte. Para quê? Para eu matá-lo de novo. Para ele ser morto de novo. E ser crucificado de novo. Não é o que a palavra está mostrando aqui? E não é o que os crentes pregam? Que Jesus vai voltar, está voltando. Por quê? Se ele voltar, ele vai ser morto de novo. E aí, eles têm chance de ser purificados, de ser batizados. Meus amados, a sua morte, vamos ler o 4, vamos ler até o 6.
4. Fomos, pois, sepultados, né? A palavra está no pretérito passado de novo, voltou para o pretérito passado. Fomos, pois, sepultados com Ele, na morte. Pelo quê? Pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, quem se considera uma nova pessoa tem que andar em novidade de vida. Não como antes de Moisés, no pecado, nas transgressões. 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, que o pastor diz o quê? Não, o seu velho homem vai ficar na piscina. Você precisa ser batizado nas águas, para o seu velho homem ficar na piscina. Meus amados, isso chama-se o quê? Profanação do sangue da aliança. É o que as igrejas faz. Profana o sangue da aliança. E com isso que nós já lemos, né? Eles vão receber mais o quê? Mais castigo do que quando eles profanavam a lei de Moisés. Na lei de Moisés era apedrejado. E na nova aliança, como vai ser? Eu nem me atrevo a falar. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, a velha lei, que eles transgrediam por quê? Porque transgredia a lei. Eles tinham pecado por quê? Transgredia a lei. Então, que corpo do pecado está se referindo aqui? A lei. O corpo do pecado seja destruído. Foi ou não foi? A lei foi destruída ou não foi? Foi destruído. Destruído. E não servimos o quê? A lei. Eles serviam a quem? Eles lá serviam a quem? A lei. A lei de Moisés. E o que é que ele está falando aqui? Destruído. E não servimos mais. Se a lei foi destruída, nós não vamos servir mais a lei. E não servimos mais o quê? O pecado como escravo. Eles eram escravos de quê? Da lei. Meus amados, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Volta lá. Vamos dar uma passadinha na velha lei, né? Para não passar em branco. Vai lá em 1 de Reis. 1 de Reis, capítulo 19. Versículo do 11 ao 16. Tem essa passagem, mais duas passagens curtas aqui para nós terminar. Amém? Do 11 ao 16, né? Disse Deus: sai e põe-te neste monte. Isso aqui, meus amados, nós vamos falar de Elias, um grande profeta Elias. Mas porque ele se acovardou, você vai ver o que aconteceu com Elias, o grande profeta de Deus. Por quê? Se acovardou. É como os crentes se acovardam em permanecer na graça de Cristo. Disse Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Perante o Senhor, né? Eis que passava o Senhor passava por ali, eis que passava o Senhor, e um grande forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, né? No vento Deus não estava, Deus estava para mas no vento ele não estava. Não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo.
Eu começo a ler isso aqui e começo a me transportar isso aqui para os crentes. Os crentes, eles vão numa vigília, mas Deus não está na vigília. Eles vão numa campanha de libertação, mas Deus não está na campanha de libertação. Você está me entendendo? Mas vamos continuar aqui. Vamos voltar aqui para a velha aliança. Deus não estava no fogo. E depois do fogo, um siso tranquilo, sabe? Quando você está em paz com Deus, nada te acusa, não tem pecado para te acusar, você é um pecador, você é um miserável, você não deu o dízimo esse mês, sabe? É assim. Na graça é assim. Então Deus, depois do fogo, um siso tranquilo, suave. 13. Ouvindo Elias, né? Ouvindo Elias, então Elias ouviu alguma coisa. Então, ouvindo Elias, envolveu o rosto. Então, com tudo isso aqui, Elias já tinha percebido, o profeta de Deus, né? Ele já tinha percebido, o Senhor está por aqui querendo falar comigo. Mano, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, até ele se cobriu com o manto, no seu manto, e saindo, pois ele saiu tipo de escondidinho, né, de fininho. Acho que Deus está aqui, e eu estou com vergonha. Deus está aqui. Foi assim que Elias fez. Deixa eu correr me esconder dele. O manto, saindo, pôs-se à estrada da caverna. E você sabe por que Elias foi para a caverna? A estrada da caverna. O que estava acontecendo com Elias aqui neste momento? Elias, um grande profeta de Deus, ele venceu 450 profetas de Baal. Venceu e matou todos. Elias, 450 profeta de Baal. Jezabel, quando soube da história, Jezabel, uma prostituta, quando soube da história, disse para ele, fala para Elias que ela não queria mais viver se hoje ainda ela não desse cabo de Elias, porque ele tinha matado 450 profetas de Baal. Aí Elias, quando ouviu o recado, correu. Um homem que tinha vencido 450 profetas, agora correu com medo de uma prostituta, Jezabel. Vamos continuar aqui. Por isso que ele foi para a caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que faz aqui, Elias? Deus. Que faz aqui, Elias? Aqui não é teu lugar. Você não pode estar com medo. Que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, né, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, né? Nesse tempo aqui era Acabe e Jezabel, né? Acabe o rei e Jezabel a rainha, mataram os teus profetas à espada, né? E eu fiquei só. Olha, um homem que tem Deus, um homem que tinha Deus com ele, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Jezabel mandou recado para ele, que faça-se os deuses tantas vezes mais pior do que Jezabel, que Elias fez com os profetas, se Jezabel não fizesse com ele ainda naquele dia o que ele fez com os profetas. O homem temeu, um homem que, conhecendo Deus do jeito que ele conhecia, ficou com medo. 15. Disse o Senhor: vai. Olha o que aconteceu com Elias. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e
em chegando lá, unge a Azael rei, né? Unge ele como rei, né? Que nesse tempo era esse negócio de unção, como fez Davi, que aconteceu com Davi, mas a nossa unção hoje é o Espírito Santo. Unge Azael rei sobre a Síria, no lugar de Acabe. Acabe ia ser morto, né? No lugar de Acabe. Israel sobre a Síria. Ageu, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, né? O Azarias ia ser rei sobre a Síria e Ninsi ia ser rei sobre Israel. E também, olha, e também Eliseu, filho de Safate e de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Acabou o ministério de Elias. Por conta de quê? Ele teve medo de uma prostituta. E assim, nós vemos acontecer dentro dessas chamadas igrejas. A igreja debaixo desses pastores intimidando a igreja, lendo o livro de Apocalipse, ponhando medo, ponhando terror nas igrejas, a igreja se rende aos pastores. E com isso, que nem Elias perdeu seu mandato, a igreja também não tem a presença de Deus, esse conhecimento de Deus, não tem nada. Porque se acovardam, em vez de receber a graça de Cristo, se acovarda e fica dentro da lei, porque a lei põe medo, a lei atemoriza. E eles com medo não recebem a graça como tem que ser recebida. Bem, temos duas passagens, nós chegamos até às 16, chegamos, né? Em seu lugar. Romanos, tem duas passagens, Romanos capítulo 19. Acho que eu errei aqui, hein? Romanos capítulo 5, eu estava com os olhos na passagem de Isaías, de Primeira Reis. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, no versículo só 17, diz assim: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, ou seja, pela ofensa de Adão, reinou a morte, muitos mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão lá no paraíso quando morrer, porque os crentes dizem que quando morrer vão reinar com Cristo. Mas o que está escrito aqui? Profana. Isso, como é que chama isso aqui? Profanação. Porque aqui está escrito aqui que nós reinarão, com o dom da justiça, reinarão em vida. Não é depois da morte. É em vida. Aí se eu não recebo esta palavra, eu estou o quê? Estou profanando o sangue da aliança. Reinarão em vida por meio de um só também. Quem? A saber, Jesus Cristo. Então, se eu não reino em vida, se eu digo que eu vou reinar quando eu morrer, eu estou o quê? Profanando a aliança, o sangue da aliança. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas capítulo 3. E assim nós encerramos hoje com todas as sortes de bênção, abençoado com todas as sortes de bênção. E depois ainda vou gravar um vídeo, né? Pregando, cantando. Vou voltar pregando, cantando.
Gálatas capítulo 3, versículo do 1 ao 6. Paulo pregando aos Gálatas. Ou Gálatas insensatos, porque Paulo pregou o evangelho de Cristo aos Gálatas. Os Gálatas não tinham outra religião. Mas quando Paulo pregou o evangelho aos Gálatas, os da outra religião, Pedro, Tiago e João, sabendo que os Gálatas estavam recebendo Paulo, a pregação de Paulo, eles tentaram ir lá. Quando Paulo pregava e saía para pregar em outros lugares, eles iam lá, se intrometer no meio e dizer, não é bem assim como Paulo prega, não, é assim, ó. Aí quando Paulo voltava, eles já estavam com o ensinamento de Pedro, de Tiago e de João, a velha aliança. E Paulo está falando para ele, ô Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, entre cujo os olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Então, Pedro, Tiago e João, eles pregavam a crucificação de Jesus, né? Como lei, como na lei. Né? Eles pregavam visão, aquilo que os olhos veem. Por isso que a igreja hoje, eles não podem ver uma imagem sangrenta que já diz, olha Jesus de Nazaré, e até chora. Está me entendendo? E Paulo, mas só que Paulo não pregava Jesus antes da cruz, nem na cruz. Eles pregavam os feitos na cruz, os feitos conquistados na cruz. E Paulo está dizendo aos Gálatas aqui, né? Que quando eles voltavam, Paulo saiu e voltou, eles já estavam pregando, aceitando pregações de um homem crucificado na cruz, que não era isso que Paulo pregava. Paulo pregava os feitos, as conquistas, né? Não um homem pregado na cruz como os crentes pregam. Aquilo é humilhação. E Paulo está aqui, foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eu já mostrei para vocês alguma imagem de Jesus crucificado? Para você estar agora recebendo essa pregação aí? 2. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? Pela pregação de Moisés? Recebeste? Não. Ou pela pregação, recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé. 3. Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, não na carne, Jesus de Nazaré era carne, no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Não foi isso que eu ensinei para vocês. 4, vamos ler até o 6. 4, terá sido em vão que tantas coisas sofreste na lei, né? Tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagre, o Espírito que opera milagre, não é a carne, o Espírito que opera milagre, entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pelas obras da fé? O milagre que você recebe, que esse milagre que Paulo está falando aqui, é o milagre da vida, né? É pela pregação das obras ou pela pregação da graça? Pela pregação da graça. Então, se alguém, é que eu não queria incomodar, mas se alguém tem recebido algum milagre dentro dessas chamadas igrejas, o pastor, o apóstolo, o bispo pregando obras da lei, é engano. É obra do espírito enganoso. Não é de Deus. 6. Vamos ler até o 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça.
Então, Abraão, Paulo está explicando para eles, ó, Abraão foi imputada justiça sobre ele porque ele creu em Deus. Mas vocês estão crendo em carne? Então, meus amados, é esse ensinamento, esse conhecimento, ensinamento, eu nem gosto de falar ensinamento, porque eu estou aqui aprendendo junto com vocês. Mas é esses conhecimentos que já está escrito aqui, né? Seria ensinamento se eu estivesse escrevendo alguma coisa, se tivesse escrito alguma coisa. Mas eu não escrevi nada disso aqui. Então eu só estou relendo, porque a igreja, infelizmente, desviou das verdades de Cristo. Mas como é que chama? Acabei de falar, né? Mas que essas revelações que o Evangelho tem nos trazido e tem feito nos conhecer quem é Deus, quem somos nós, né? Isso é maravilhoso demais para as nossas vidas e nós temos que viver essa graça e não a lei de Moisés. A lei de Moisés teve seu fim, não teve jeito. Não teve jeito, porque a lei de Moisés ela nunca santificou ninguém, nunca purificou ninguém, era tudo sombra e essa sombra tinha que sair da palavra. Então, meus amados, eu aceito essa pregação, esses ensinamentos. Se você aceita, você é um cristão de fato, de verdade, você é um cristão autêntico, que já conhece o seu direito, a sua herança que Deus te deu, né? Então, se você conhece, você aceita, você é um cristão de fato, de verdade, digno de acompanhar essas pregações, sempre na quarta, sempre nos domingos, né? Nós temos trazido esses esclarecimentos para toda a igreja, para assim ela se salve, não para a vida eterna, porque nós já viemos do céu salvo, mas se salve das mãos dos lobos, desses cães gulosos, com nome de pastor, com nome de bispo, com nome de apóstolo, de todos esses cães aí. Amém? Paz eterna e até o nosso próximo encontro. Ixi, Maria,